Ação Imediata está de volta ao vivo pela TV Claré. Neste bloco, os esclarecimentos sobre direitos trabalhistas com o advogado Dr. Turola, que já está aqui comigo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez, mais uma terça-feira aqui com a gente. Muito obrigado. Bom, vamos começar com perguntas aí dos nossos telespectadores. 2111-7000, nosso telefone. A gente tem várias perguntas hoje, doutor. Vamos ver se dá tempo de responder o máximo aí possível. Tem aqui uma pergunta da pessoa que não quis se identificar. Ela precisa se afastar do trabalho por motivos de doença. Está aguardando a perícia, mas para isso precisa de carta de autorização do juiz. Porém, faz 2 meses e nada foi feito até agora. É normal demorar tanto? O que pode ser feito? Olha, se o processo é judicial, tudo indica que sim, né? Não é uma perícia administrativa, simplesmente direto no INSS. Processo judicial, o juiz determina a perícia, comunica ao perito nomeado, que ele mesmo nomeia, aí fica na dependência da marcação da data. E só depois disso o juiz então intima a pessoa para comparecer no dia, local e hora para a realização da perícia. E depois ainda vai ter que esperar a entrega do laudo. Olha, os 2 meses ainda é pouco, pode esperar. Mas no caso a pessoa precisa se afastar do trabalho e aí se a perícia for positiva, né, quando o juiz der procedente à ação, ele vai mandar pagar desde o início, compreende? Agora, se ela não for positiva, daí não. Mas ela tem que ficar trabalhando. Mesmo sem não, condições. Tem que esperar. Eu acredito que ela tenha que esperar, porque ela não tem condição de trabalhar. Tem que esperar. E claro, né, que tomara que a perícia seja positiva. Olha, a Francisca do bairro do Estádio, ela ganhou uma causa de uma empresa aqui em Rio Claro. A documentação foi para São Paulo. Ela quer saber se demora para voltar para Rio Claro. Como que funciona isso, doutor? Talvez seja uma carta precatória, né? Não foi especificado. Às vezes você faz um processo contra a empresa, chega na hora de cobrar, de receber, né? O juiz intima, ela não paga espontaneamente. E quando é de fora, manda uma carta precatória. O juiz de Rio Claro manda uma carta para o juiz do lugar onde a empresa tiver a sede para fazer aí a penhora, né, de bens. Demora um pouco, sim, demora uns meses, viu? Olha, o Richard da Vila Cristina sofreu um acidente de trabalho dia 13 desse mês. Não tinha convênio médico e pagou por conta. O convênio dá 3 meses de carência e ele trabalhou por 6 meses. Que direitos ele tem? Olha, em relação ao acidente, sempre é bom a gente lembrar que nem todo convênio médico atende acidente do trabalho, hein? Acidentado do trabalho, nem todo, alguns apenas, a maioria não. Então tem que realmente ser atendido na rede pública e, claro, né, se ele teve gastos com isso, daí, e se o acidente foi por culpa da empresa ou de alguém, então ele pode sim, contra essa empresa ou contra esse alguém, né, requerer a reparação dos danos, inclusive materiais. E por que os convênios eles não podem ou é perante a lei deles que eles não atendem? Como que funciona de acordo isso? com o contrato, né? Não é impossível fazer um contrato que preveja o atendimento do acidentado ao trabalho. Não é impossível, mas é muito difícil e muito raro. Olha, a Aparecida do bairro do Estádio, vamos falar agora das novas leis, né, para motoboys. Ela tem um comércio e quer contratar um motoboy. Ela precisa registrar ou ele pode ser autônomo? Não, tem que registrar, viu? Não, registrar. Olha, e a lei do motoboy, hoje agora, né, essa lei recente, ela fala do direito do adicional de periculosidade. Mas o direito ao reconhecimento da profissão, do registro em carteira, de como trabalhar, isso daí a lei já existe há alguns anos, né? O que fez agora foi assim um acréscimo de direito. Então, como a atividade é de risco, perigosa, é de risco, né? O motoqueiro, a gente sabe, a gente cruza com o motoqueiro não só durante o dia, mas durante a noite, às vezes com chuva e com pressa, né? E a gente observa que a atividade é perigosa. E até mesmo o profissional aí, ele deveria exigir esse registro, porque se acontecer algum acidente, ele vai estar amparado. Tem cobertura. Caso ele não pagar o INSS aí como autônomo, ele não vai ter nenhum amparo, né, se caso sofrer um acidente. Exatamente. Então, o mais indicado o conselho que a gente dá para o patrão, para a patroa, registre o seu motoboy. Registra. Para evitar problemas também, né? A Aline do Floridiana, ela quer saber, uma pessoa com 27 anos, contribuinte do INSS, faz 7 anos, tem cegueira por diabetes. Tem direito a algum auxílio ou aposentadoria? Olha, primeiro teria que requerer um afastamento. Às vezes as pessoas querem uma aposentadoria, assim, diretamente a requerer a aposentadoria. Mas, primeiramente, faz um afastamento, requer um afastamento, o INSS dando o afastamento e, no decorrer do tempo desse afastamento, daí sim pode pedir para o médico que indica a aposentadoria e requer por invalidez. Morador do Arco-Íris pergunta, teve atestado porque teve problema na coluna, uma semana. Em uma semana daí foi demitida quando retornou. Não teria aviso prévio, não tem um tempo
que podem mandar embora, podem fazer essa demissão? Olha, mandar embora pode, porque mesmo que a doença fosse profissional, o afastamento não ultrapassou 15 dias, né? Foram só 7 dias. Então não tem estabilidade. Agora, se isso aconteceu recentemente, e para todos aqueles que são mandados embora e que têm problema de saúde, o que a gente aconselha é o seguinte: mandou embora, está com problema de saúde, vai no médico. Se afastar, isso interrompe, suspende o aviso prévio. Então, em que situação a pessoa tem estabilidade? Se ela ficar mais de 15 dias afastada? Mais de 15 dias. Agora, pode acontecer também, doutor, se a pessoa ela não constata que tem um problema de saúde, foi demitida e em seguida ela fica sabendo que foi decorrente ao trabalho. Ela tem algum direito? Tem o direito de recorrer à justiça. Claro que é mais difícil, mas tem direito de recorrer à justiça, faz-se perícia, se houver o reconhecimento do nexo causal, quer dizer, realmente a doença, realmente isso é do trabalho, a empresa vai ter que indenizar. A Lúcia do Jardim das Flores, seu marido está registrado numa empresa faz 5 anos e não recebe o fundo de garantia e nem o INSS e são descontados em folha. O que ele pode fazer? Olha, tem que se socorrer do sindicato, na falta do sindicato vai para a justiça, viu? Só um esclarecimento, o INSS é um dinheiro, né, 8, 9 ou 11%, que a empresa retira do salário do empregado para entregar para o INSS. O fundo de garantia não desconta nada do trabalhador, não. A empresa é que tem que depositar do bolso dela, do dinheiro dela. Agora, se nenhuma coisa e nem outra está acontecendo, vá ao sindicato. Não resolveu? Vá para a justiça. Por isso que tem que acompanhar todas essas informações aí durante todos os meses, Perfeitamente. né? Carmelino, da Cidade Nova, saiu do trabalho o ano passado, em agosto. Qual é a data que pode receber o piso do salário agora? Se ele quer receber, é o PIS ou é... Escreveu piso, pode ser que seja o PIS. Sei. Porque quem trabalhou o ano passado, né? Em relação ao PIS, se for essa a sua pergunta, em relação ao PIS, o calendário vai abrir agora, no mês de julho, não é? Então, quem trabalhou no mínimo 30 dias no ano passado e não recebeu mais do que 2 salários mínimos, terá direito ao 14º salário, né? Agora, em relação a piso, se for piso salarial, daí se não está trabalhando, não tem direito. E aí tem que ficar atento a essa data. Então, abre agora. O calendário abre agora. E aí tem, de acordo com a data de aniversário também, é Exatamente. E já estarão publicados aí nos jornais, aqui na TV, em outros lugares, o calendário do PIS atual. Ok. O Vanderlei, da Fazenda Velha, foi afastado do serviço pelo médico porque operou a coluna. O INSS não quer pagar porque não tem direito seguro. É agricultor rural. Ele tinha registro por 8 anos, mas depois parou de contribuir. Quais são os direitos dessa pessoa? Se ele parou de contribuir, não é, né? Não é segurado da Previdência e daí realmente não tem direito ao afastamento. Ele foi afastado do serviço, então quer dizer que não era registrado. Não era, ou não era registrado, né? Ou se fosse o serviço, às vezes faz como tipo autônomo e não recolhia, né? Se não é segurado, se não contribui, não tem direito. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez. E a gente espera o senhor aí na terça-feira. Se Deus quiser, até lá. Uma ótima tarde. Obrigado. Olha, e assista agora direto da redação na programação da TV Claré, que tem mais notícias para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima tarde.